warblers may go. I mean, we have a whole different range. The question is, does anybody care? How many more people, being how much richer, is worth it to lose that kind of natural heritage? Those are the tough value trade-offs that this generation is forcing on the next generation through our continuing refusal to deal with the destruction of habitats and the use of the atmosphere as an unpriced sewer. Novamente no Ártico, o consolo é pequeno. Embora em termos de espécies, as regiões polares tenham menos a perder do que os trópicos, a saúde dos oceanos do Norte e do Sul e da tundra tem uma importância vital. E também aqui estamos a receber sucessivas advertências de que nem tudo corre bem. A família de ursos polares que conhecemos no verão, quando foi capturada por Ian Stirling, está novamente nas mãos do Serviço Canadiano para a Fauna Selvagem. Embora a cria mais pequena tenha sobrevivido, apesar dos receios de Ian Stirling, a fome atraiu a família até à cidade de Churchill, em busca de comida. Para a segurança da população humana e dos ursos, decidiram adormecê-los novamente e transportá-los de volta ao gelo. Como solução, é um pouco como aplicar um penso num pescoço partido. Os ursos estão no local errado devido aos problemas que causamos no seu habitat. Coisas que eufemisticamente atribuímos às alterações climáticas. Alterações climáticas pode ser o termo errado. Uma banalização do que está a acontecer ao planeta Terra. Devíamos procurar outra forma de descrever a profunda ruptura que vemos à nossa volta. As alterações climáticas são apenas um dos sintomas da doença. As advertências que estamos a receber da natureza não são apenas uma previsão meteorológica, mas uma lembrança à humanidade dos nossos poderes destrutivos em crescimento constante e da necessidade urgente de os refrear. Eram estruturas metálicas, instrumentos de medição e boias, os instrumentos de um enorme puzzle que Rick Miller conhece bem. So was it the technology comes from the state? That's correct, yes. They provide the platform, the ship for us to use the equipment, and our engineering designs the equipment and supplies it to this project. And you're here all the time to go to the sea to put the bows? I've been coming, yes, I was here 2 months ago, and I'll be here twice again in the next 12 months. O projeto reúne os Estados Unidos, o Brasil e a França. Consiste em colocar estas boias equipadas com sensores nas águas tropicais do Atlântico. Trata-se de um projeto cujo custo e ambições limitam as candidaturas. La Côte d'Ivoire est au courant, mais elle ne s'implique pas en fait. Je crois qu'elle n'a pas les moyens de s'impliquer. En fait, aujourd'hui, il n'y a que les grands pays. Les États-Unis au numéro 1, le Japon, la France et les pays du Sud ne sont pas impliqués, trop cher. De facto, o estudo dos oceanos tropicais começou na década de 80 no Pacífico. Naquela altura, Francis Galois, um engenheiro francês, fazia parte dos pioneiros. Franceses, americanos e japoneses equiparam o Pacífico com uma rede de 70 enormes boias, de igual número de estações marinhas, de ilhas artificiais capazes de transmitir todas as informações sobre o estado do mar em tempo real.
Elas permitirão compreender o comportamento de um enorme reservatório de água quente a norte da Nova Guiné. Em 92, durante 4 meses, 1 milhão de cientistas oriundos de 20 países beneficiaram de meios extraordinários para estudar em direto o comportamento do Oceano Pacífico tropical e o seu impacto sobre a atmosfera. 7 aviões, 14 barcos, 7 satélites recolheram todos os parâmetros que diziam respeito ao oceano, à atmosfera, à umidade e às radiações solares. Todas estas informações, juntamente com as das estações meteorológicas terrestres, permitiram desenhar uma imagem, a do fenómeno El Niño. Esse desregramento da temperatura das águas da superfície do Pacífico e a sua deslocação anormal para leste em direção à costa americana é agora previsível à distância de 1 ano. Mas no Atlântico ainda falta fazer tudo. Esta manhã, o ANTA, o navio oceanográfico francês, larga do porto de Abidjan para a sua 4ª campanha ao largo do Equador. Até agora, só os satélites permitiram compreender a complexidade das correntes que animam a superfície do oceano. Mas, em profundidade, nada. É o desconhecido. L'océan, en fait, est une somme de rivières sous-marines, même de fleuves sous-marins, superposés, dont la signature, en fait, est leur température et la salinité de l'eau. Donc, ces eaux sont différentes en densité, donc elles ne se mélangent pas. Une couche à l'once, il y a d'énormes différences de température. On peut supposer, par exemple, qu'en surface, il y a une température de 27 degrés jusqu'à centaines de mètres, et que rapidement, on change d'eau, et rapidement, en quelques mètres, on va passer à 15 degrés de température. Et en fait, le but de ces bouées, c'est de voir ces déplacements dans les différentes profondeurs des masses d'eau. Colocadas num ponto preciso, estas boias vão medir o vento, a temperatura e a umidade do ar, as chuvas, as radiações e a temperatura de superfície. Mas elas vão, sobretudo, graças a 10 sensores colocados até 500 metros de profundidade, permitir observar em tempo real a deslocação das massas de água. Amarrada no fundo, graças a enormes lastros em ferro fundido, a boia não sairá do seu lugar mesmo nas piores condições. O nome deste programa é Pirata e Jacques Servin é o seu investigador. Pirata est une opération avec les 3 pays, la France, les États-Unis et le Brésil. En fait, et le symbole, c'est d'avoir des noms de musique ou de danse communs donc à l'ensemble de ces 3 pays-là. Donc là, on mouille Basque, on mouille Java, et du côté du Brésil, on a samba, on a forró, on a lambada. C'est le symbole de la communauté des 3 pays, en fait. Et les Américains, qu'est-ce qu'ils ont? Il y a jazz, il y a blues, il y a soul. Et un autre symbole aussi, c'est le... On est en train d'étudier le climat qui est en train de danser la Java pour nous. Desde setembro de 97, as 12 boias no Equador sondam o desconhecido e observam as anomalias na esperança de conseguir explicá-las. Como explicar, por exemplo, a rarefação dos cardumes de sardinhas ao largo da Costa de Marfim, se não através das alterações de temperatura? A bordo do Crésus, há muito que a rede de arrasto não engrossa com o peso da pesca. Arenques, peixe miúdo, mas sempre em pequenas quantidades, para grande desespero da tripulação. Ça fait à peu près 5 ans qu'on n'a pas la pêche. Hein. Ça fait à peu près 5 ans que la sardine ne descend pas sur la côte ivoirienne. Voilà, 5 ans. Sinon, dans le temps, il y avait des bonnes années où la sardine a travaillé près de 6 mois. Maintenant, si la saison de la pêche, ça se situe entre juin et juillet. Et juin, c'est la saison pluvieuse. Jusqu'à juillet, là, l'eau est un peu fraîche et la sardine on descend sur la côte. Mais quand il fait chaud, elle s'éloigne de la côte. Actuellement, il fait chaud, la sardine ne descend pas assez.
Os grandes bancos de sardinhas existem, mas demasiado longe. Longe demais da costa, onde as águas têm alguns graus menos e onde a rede do Crécius não tem qualquer utilidade. Por ironia ou não, as latas de sardinha importadas de Marrocos já fazem parte da ração a bordo. Para detectar as famosas variações de temperatura e de umidade que perturbam a África Ocidental, os primeiros exercícios práticos a bordo do NTA deverão garantir que as medições dos satélites são fiáveis. Na ponte do NTA, uma das atividades consiste em lançar balões sonda a intervalos regulares a cada passagem de satélite, para comparar as medições reais enviadas pela sonda e as estimadas pelo satélite. Na sala de trabalho, Jacques Servin observa as imagens dos últimos El Niño no Pacífico. A questão para ele é conhecer o impacto do longínquo fenómeno sobre a África Ocidental. Donc là, ici, on a les 4 derniers événements El Niño. Et on va voir que les deux plus importants, c'est celui de 82-83 ici et 97 ici. La différence de temps entre l'événement El Niño sur le 82-83 dans le Pacifique et ce qui s'est passé dans l'Atlantique, ça s'est passé vraiment presque une année plus tard, en 84, alors que lors de El Niño 97, ça s'est produit sur l'Atlantique seulement que quelques mois après. Et même pratiquement simultanément avec le El Niño 97, puisqu'il a duré quand même pas mal de temps. O Atlântico não tenciona desvendar os seus segredos facilmente. 5 graus acima do Equador, a boia Valsa vai completar a rede existente. Mas os fundos complicam a tarefa no momento do lançamento. Quand on est arrivé, là, vous étiez demandé combien? 3500. Il y a des vallées, il y a des pics, c'est très variable, mais c'est pas comme dans le Pacifique, à certains endroits où on a des zones plates sur des centaines enfin sur des milliers de kilomètres. Ici c'est pas le cas. Dans l'Atlantique, c'est assez perturbé. São 8 horas da noite. Aqui, a pouca distância do Equador, escureceu há muito e a operação já pode começar. Ouais, c'est bon, on va pouvoir poser la bouée dans cette zone-là. On a une grande marge là. Hein. On a juste ça, ce qu'on a eu, on l'a vu au départ, cette butte là. Donc la bouée, on peut la poser. On a toute cette plage là. Hein, donc ça fait 2000 par 3000. C'est bon là. O primeiro exercício delicado é a preparação do lastro, que só será colocado na água dentro de 4 horas, mas é preciso lançá-lo para fundear a boia. O cabo vermelho é o cordão umbilical que vai permitir aos sensores enviar os dados para a superfície. Durante mais de 5 horas, Rick, o técnico americano, vai controlar todos os gestos, todas as operações. C'est bon. Vas-y. Um após outro, os 10 sensores partem em direção ao fundo, amarrados ao cabo de aço. Resta então desenrolar cerca de 2 km de cabos de nylon que vão estender-se sob a ação do lastro. Um lastro é composto de 4 enormes rodas de locomotiva pousadas a 3.500 metros de profundidade. Apesar da época seca, chove no horizonte e o barco regressa à linha do Equador. De repente, na imensidão do oceano, avistam uma jangada de bambu equipada com uma pequena balsa que os atuneiros usam nas águas tropicais. Em poucos dias, milhares de atuns instalam-se debaixo da frágil embarcação. Infelizmente, este fenómeno de concentração de atuns debaixo das jangadas e também das boias preocupa os cientistas. Para os atuneiros, no caso das boias, a tentação é grande de lançar a rede para recolher as várias toneladas de peixe. Il y a une vie qui se crée en dessous et le thon il y trouve sa nourriture et il reste collé dessus. La journée avec le jour il se décolle, mais la nuit il reste concentré et puis
On cherche à le pêcher en début de journée. Il peut avoir 200 tonnes, comme il peut avoir 5 tonnes, comme il peut avoir 2 tonnes 5, mais bon, généralement, il y a quand même du poisson. Et les bouées qu'on pose, ça joue exactement le même phénomène que les petits radeaux de bambou? Ah, tout à fait. La vie se forme en dessous, et puis bon, le poisson reste dessus, sans doute. Das 12 boias colocadas no quadro da rede pirata, 3 desapareceram sem deixar rastro. Korean fishing ship from Antea. Korean fishing ship from Antea. Jacques Servin gostaria de saber se se trata de vandalismo ou acidente. On les appelle, ils répondent pas. On ne sait pas, on n'a pas de preuves. C'est possible que ce soit eux, c'est possible que ce soit d'autres bateaux, d'autres nationalités. Il y a des Coréens, mais il y a aussi des Espagnols, il y a des Français, il y a des Ukrainiens, il y a des Ghanéens. Donc, c'est la guerre entre eux-mêmes, de toute façon. Ao contrário do Pacífico, o Atlântico tropical está repleto de pequenas frotas do lado oriental. E quando se aproximam do Equador, o próximo sítio onde vão lançar uma boia, ainda há 5 barcos de pesca no ecrã do radar. Também aqui será preciso correr o risco de a boia desaparecer nos próximos meses. O fondear da boia, que chamaram Java mesmo sobre o Equador, representa um risco suplementar. Aqui o fundo fica a 5.000 metros e as violentas correntes ameaçam quebrar o cabo. Última verificação para Francis antes de largar o lastro. Aparentemente, tudo está bem. Il y a régulièrement les satellites qui captent les données Argos. Et donc, Seattle reçoit en direct ces données. Actuellement, Seattle, c'est exactement la température des capteurs, l'état des... Et dès demain, on pourra, même dès ce soir, on pourra avoir un fax nous disant OK, tout marche pas. São 16 horas no Equador, 10 horas menos em Seattle, nos Estados Unidos, e a boia começa a emitir. Tal como as outras 11 da rede pirata, Java, a última, começou a viver. Pousada na linha do horizonte, ela vem completar o sonho de Jacques Servin de conseguir decifrar um dia os caprichos do Atlântico. Pois a chave dos grandes acidentes climatéricos, os que devastam as culturas e perturbam a pesca, que aumentam os ciclones e desencadeiam as inundações, está aqui nestas boias largadas a milhares de quilómetros das costas, no meio do oceano. Se desde 95 o Pacífico está dominado, ainda falta decifrar 2 oceanos. O Atlântico hoje, o Índico, talvez amanhã. In Lituya Bay, but what we did find was something that took samples from those slices and sent them to the Juneau Forestry Research Lab and asked them to count the rings and give us an analysis of just what happened to those trees. This is a photo of a section of a spruce tree that was taken by Don Miller and George Plafka in 1953 in Lituya Bay.
The tree was right above a trim line in the bay, and it tells a very interesting story. The early growth in this tree was very good, nice wide rings. All of a sudden, it changes. Something happened to it. Something must have hit it very hard on this side over here. There's a large scar. A análise dos anéis da árvore revelou que uma força violenta atingira toda a linha costeira da baía. Dir-se-ia que a floresta tinha sido atingida por uma onda gigante. Para os cientistas, parecia impossível. Nenhuma onda na história atingira uma altura destas. There was some powerful force at work here that created a wave, possibly 150 meters high. That's equivalent to, say, the height of a 50-story building. And we just didn't have any idea of what could do that. Mesmo as ondas mais poderosas, conhecidas pelo seu nome japonês, tsunami, não poderiam ter criado tanta destruição. Esta onda teria sido gerada por algo muito diferente. Well, we didn't know what caused the wave. We considered earthquakes, and earthquakes cause tsunami, but those tsunamis are usually less than 10 to 15 meters, and here we have something that's 10 times as high as that. Well, the point about earthquake-generated tsunami is that their size is inherently limited by what causes them. Now, the biggest submarine earthquakes shift the ocean bed up or down by around 10 meters, and that produces tsunami on that sort of scale, but not very much bigger. O que ocorrera em Lituya Bay parece inexplicável. Fora gerada uma onda não de 10, mas de 150 metros de altura. Não fora um sismo que causara aquilo. We really did not have any idea of just what happened to create the wave evidence that we saw in Lituya Bay. We knew that Mother Nature doesn't give up her secrets readily, but we still were frustrated about the whole thing, and we did not expect to ever learn what the answer to our problem was. Em 1953, os cientistas deixaram Lituya Bay intrigados. Mas, 5 anos mais tarde, este raro fenómeno iria ocorrer de novo. E desta vez, havia testemunhas. The date was July the 9th, 1958. We came into Lituya Bay. He threw me a life preserver and he said, son, start praying. You're looking at death, and this is exactly my first thought. When the wave hit us, I did feel the boat all of a sudden start shooting upwards, skywards. I had 40 fathoms of anchor chain, and it started running out off the boat, came to the end of the 40 fathoms, just snapped it like a string. And then we were free, but we were still on the front of the wave. We were swept up over the land and up above the trees. That's where I assumed that we were going to end up. Os Ulrich tiveram sorte. Navegaram na onda que varreu as árvores e os trouxe de volta à baía. Outros 2 barcos não tiveram tanta sorte. Foram arrastados pela onda até o mar alto, onde se afundaram. I had
never heard or seen anything like this. It was unbelievable. I couldn't imagine what could have caused anything. I kept wondering. Gigantes podiam ser geradas não por sismos, mas por uma força destruidora diferente, desmoronamentos. Well, Don said, why haven't we thought of this before? There was a gigantic landslide that fell into the head of the bay, fell from a height of as much as 1,100 meters above sea level, and this created this huge splash and wave that then propagated toward the mouth of the bay and creating havoc in its way. Esta é a onda mais alta de que há memória. Em comparação, um tsunami normal é minúsculo. O maior tsunami que um sismo pode gerar não passa dos 10 metros de altura quando da sua formação. Generated tsunamis, and practically unlimited. Os cientistas começaram então a tentar compreender este novo fenómeno. Tsunamis criados não por sismos, mas por desmoronamentos maciços, e designaram-nos mega-tsunamis. Mesmo que ocorram muitos desmoronamentos, sabe-se que os mega-tsunamis são extremamente raros. Isto deve-se ao facto de a maioria dos desmoronamentos ser muito pequena para gerar uma onda destas. Para que se gere um mega-tsunami, é necessário que uma grande secção de rocha caia suficientemente depressa, de modo que, quando embata na água, liberte um único e enorme impulso de energia sob a forma de onda. A dimensão da onda estará diretamente relacionada com a dimensão do desmoronamento. Landslide-generated tsunamis have the potential to be almost unlimited in size. They can basically be as big as the edifice they come from. And that means that when something gives way, the displacement of the water can also be enormous. Cientistas suíços construíram o modelo mais avançado do mundo. Assim que os cientistas compreenderam que desabamentos na água podem produzir mega-tsunamis, começaram a interrogar-se onde ocorreria o próximo. Voltaram-se para os locais onde os maiores desabamentos do passado haviam ocorrido, crendo que isso lhes diria onde poderiam ocorrer no futuro. Os geólogos conheciam um tipo de local particularmente vulnerável a desmoronamentos: extensas ilhas vulcânicas. Existem dezenas dessas ilhas espalhadas por todos os oceanos, e a razão por que são vulneráveis a desabamentos reside na forma como são construídas.
Estas ilhas começaram a formar-se há milhões de anos, quando havia erupções de lava no fundo do oceano. À medida que ela arrefecia e endurecia e as camadas se iam sobrepondo, acabava por se formar uma plataforma de matéria vulcânica acima do nível do mar. Os cientistas perceberam que, com intervalos de algumas centenas de anos, alguns desses picos vulcânicos caíam no mar. Volcanic grow by one lava flow after another over tremendous amounts of time. As they do this, they become oversteepened. At the same time, you have the ocean eroding away at the base, and eventually all these things together end up weakening the edifice to the point where it collapses. Estamos no Havaí, a maior cadeia de ilhas vulcânicas do mundo. Destes vales escarpados, vastas secções de costa havaiana caíram no mar há centenas de milhares de anos. Os megatsunamis que geraram devem ter sido milhares de vezes mais poderosos do que o de Lituva Bay. Debaixo d'água estão os detritos de antigos desmoronamentos. Pedaços inteiros das ilhas caíram no fundo do mar. O maior é o Monte Tuscaloosa, um bloco gigante que se separou da ilha Oahu há 2 milhões de anos. Este bloco único tem 10 vezes o volume do Monte Everest. Quando embateu na água, deve ter gerado um inimaginável mega-tsunami. Terá levado 5 horas a atravessar o Pacífico até alcançar a costa oeste da América. Mas esta ocorrência não foi única. Well, what we've noticed when we start looking at the volcanic islands is that every archipelago has collapses. The evidence is insurmountable. Everywhere you go, you find evidence for debris avalanches, slumps. Nas ilhas de Cabo Verde, no Atlântico, houve também um desabamento maciço há 80 mil anos. O mega-tsunami que ele gerou terá levado apenas 1 hora a atingir a costa ocidental da África. Estes colapsos de ilhas vulcânicas parecem ser raros, ocorrendo com intervalos de vários milhares de anos. Crê-se que o mais recente ocorreu no Oceano Índico, quando há 4 mil anos parte da Ilha Reunião colapsou. Sete horas depois, a onda que ele gerou terá alcançado a Austrália. Embora se pense que esta foi a última ilha vulcânica a ter colapsado, parece inevitável que isso ocorrerá novamente, algures. You can't build islands over thousands of years, flow after flow, without having collapse. It's part of their nature, it's part of their history, and it's part of their future. A grande questão é onde e quando ocorrerá o próximo desmoronamento de uma ilha vulcânica. Como todos estes desabamentos ocorreram no passado distante, nunca ninguém os observou. São tão raros que os cientistas não sabem quais serão os seus sinais precursores. Mas de todas as grandes ilhas vulcânicas do mundo, há uma em particular que revela perturbadores sinais de instabilidade. Se esta ilha desabar, poderá criar um mega-tsunami que atravessará o Atlântico e irá embater na costa leste dos Estados Unidos. Todas as cidades da costa seriam destruídas. Destruição até 20 km para o interior. A origem desta onda poderá estar a milhares de quilómetros de distância. Este mega-tsunami poderá vir de uma ilha vulcânica ao largo da costa norte-africana, uma das Ilhas Canárias. Virá da ilha de La Palma.
La Palma é uma das ilhas mais ocidentais das Canárias. 80.000 pessoas vivem aqui, subsistindo da agricultura e do turismo. Existem 2 vulcões na ilha, um extinto e outro ativo. Em meados do século XX, um geólogo britânico veio até à ilha para estudar o vulcão ativo, denominado Cumbre Vieja. I came here to work on the Cumbre Vieja volcano with the aim of understanding the history of the volcano and the volcanic hazards that it produced. Simon Day iria descobrir provas de que é provável que o próximo colapso vulcânico ocorra aqui. La Palma consiste inteiramente em 2 vulcões. O vulcão extinto forma a região norte, mas a parte sul da ilha é constituída pelo Cumbre Vieja, o vulcão ativo. A sua forma é mais a de um planalto do que um cone, e ao longo de milhares de anos surgiram regularmente orifícios vulcânicos no. Em 1949, ele entrou subitamente em erupção, e isto iria mudar tudo. The Cumbre Vieja had erupted many times in its history, but there had been no previous history of faulting. So what was so special about the 1949 eruption? Why had the faulting occurred then? Para o descobrir, Simon Day tinha de saber o que acontecera à estrutura rochosa no interior do vulcão. Isso poderia dizer-lhe não só a razão da fissura, mas também se era o precursor de um colapso gigante. O Cumbre Vieja ainda está ativo, o que torna difícil saber exatamente o que acontece no interior. Mas o outro vulcão de La Palma está extinto e a sua estrutura rochosa é igual à do Cumbre Vieja. E é um vulcão no interior do qual os geólogos podem entrar. These tunnels are an amazing opportunity for geologists because they allow us to look into the interior of the volcanoes, going in several kilometres horizontally and up to 2 kilometres below the surface. So what we can see in here, uniquely, almost in the world, is the inside of a volcano. Muito no interior está uma pista que pode explicar não só o que causou a fissura do topo, mas também se o Cumbre Vieja irá colapsar um dia. Porque aquilo que se encontra no coração destes vulcões é surpreendente. Água. Os vulcões em ilhas como La Palma são pouco usuais. Estão cheios de água. Muita da chuva que caiu em La Palma durante milhares de anos ficou retida dentro dos vulcões devido à sua estrutura rochosa. No interior dos vulcões de La Palma existem 2 tipos de rocha. Um é cascalho permeável que deixa a chuva penetrar. Mas erguendo-se verticalmente no meio deste cascalho
está o outro tipo de rocha, vastas paredes de lava endurecida que formam obstáculos. Estes são impermeáveis e agem como represas, aprisionando colunas de água da chuva no coração do vulcão. What we're looking at here is one of the two types of rock that we find within the heart of volcanoes like the Cumbre Vieja. It's very loose, very permeable material. The water can soak straight down through it from the surface down to this level within the volcano. And the second type of rock is this. This is a lava dike. It's very hard. It's formed by volcanic lava forcing its way up through the volcano. Once the eruption is ended, the lava in the dike solidifies and produces this very hard rock. And the important point about this rock is that it's very impermeable. The water can't penetrate it through it, it's trapped behind it. And these dikes, within the middle of each volcano, act as a series of dams. Simon Day começou a interrogar se seria o efeito desta água dentro do vulcão que poderia levar ao seu eventual colapso. Contactou um geólogo que estuda as forças existentes no interior dos vulcões, Derek Ellsworth. Este interessa-se em particular pelo efeito da pressão da água nos colapsos vulcânicos. This is a very simple model of how water pressures can cause instability in landslides. And we have two inclined bricks. When the bricks are dry, with no water pressures acting between the joint in these two bricks, then just like in a stable volcanic slope, there's no movement. No entanto, se for adicionada a água, ela começa a tentar separar os dois tijolos. A pressão da água acaba por elevar o tijolo de cima. When we add water between these two bricks, if the water pressure is high enough to reduce the strength sufficiently, then the upper brick will slide off. Embora a pressão da água seja suficiente para separar os tijolos, Ellsworth percebeu que a água por si só não levaria ao colapso de uma ilha vulcânica. Descobriu que era necessário outro elemento para atuar sobre a água. O calor. Porque quando este tipo de vulcão entra em erupção, o calor provindo do magma tem um efeito crucial. This represents what happens to groundwater in the Cumbre Vieja, trapped between the dikes, when magma rises within the upper regions of the volcano. This heated bath represents the magma within the volcano. The red water within the flask, like water within the volcano, expands as it's heated. And as the pressure within the flask increases, the only outlet for the water is in this thin tube. This represents what happens within the Cumbre Vieja as the water trapped between the dikes is heated, expands, pressures increase drastically, ultimately causing the flanks of the volcano to collapse. It was tremendously exciting because here was a mechanism that we could use to explain how it was that these enormous masses of rock could be pushed off the side of the islands. O calor de uma erupção era o elemento final do puzzle que explicava as forças que atuariam no vulcão. Quando uma nova coluna de magma sobe e entra em erupção, a água retida nos diques é aquecida. Isto fala a expandir, gerando enormes pressões no centro do Cumbre Vieja. Estes cientistas creem que isto desencadeará a queda do flanco ocidental do vulcão no mar. We found that a relatively small rise in temperature in the core of the volcano due to the injection of magma could result in very large changes in water pressures. These water pressures are large enough to reduce strength in the flank and result in collapse of the volcano. What this, of course, means is that
Found was that the line of vents continued straight off to the north, and this told us about how the magma was coming up from deep within the earth, up underneath the volcano, and erupting at the surface. Quando Simon Day introduziu estes orifícios vulcânicos no mapa geológico, descobriu que no interior do vulcão a fissura era muito mais extensa do que parecia à superfície. Parecia ter 20 km de comprimento, atravessando todo o vulcão. Um flanco do Cumbre Vieja, 500 bilhão de toneladas de rocha, poderia potencialmente cair no mar. When we started analysing the information that we gained by mapping the Cumbre Vieja, we found that a change had taken place in the vents of the volcano. The north-south line of vents had extended further to the north, with new vents appearing, each younger, further to the north. This meant that the western side of the volcano was becoming deeply unstable. The whole of this flank was moving towards the sea as a single block. Os cientistas suíços começaram a calcular o que poderia acontecer. Tiveram de construir um novo modelo para estimar a dimensão do mega tsunami que esta ocorrência poderia gerar. O desmoronamento do Cumbre Vieja seria milhares de vezes maior do que qualquer um dos que eles haviam estudado. Por causa disso, as suas experiências apenas podiam dar números aproximados para as dimensões da onda. Of course, there's a huge difference between the Cumbre Vieja collapse and its physical model in laboratory. We've tried to err on the side of cautions whenever we made our calculations using conservative assumptions. But nevertheless, what we found when we ran the model was very disturbing. Os cálculos finais dos cientistas suíços produziam uma onda extraordinária. The scale of this produced a feeling of unreality as one realised what could happen. This event is so huge that it will affect not only the people on the island, but people way away on the other side of the Atlantic Ocean. People who've never even heard of La Palma will be affected by this event. Existe evidência que parece demonstrar que desmoronamentos como o de La Palma geram mega tsunamis que podem atravessar oceanos e devastar continentes inteiros. Os cientistas sabem que um dos últimos desmoronamentos vulcânicos nas Canárias ocorreu aqui, numa ilha próxima de La Palma, quando uma secção da ilha se desmoronou há cerca de 120 mil anos, gerou um mega tsunami que poderá ter atravessado o Atlântico e chegado às Américas. Simon Day crê que provas deste poder destruidor podem ser encontradas a milhares de quilómetros nas Bahamas. Crê que a enorme onda remodelou algumas dessas ilhas ao expelir estes blocos, que chegavam a ter 10 km de comprimento, para partes da costa das Bahamas. A onda também arrancou enormes pedregulhos do fundo do oceano, mais de 1000 toneladas de peso, erguendo-os acima do nível do mar. This was astonishing. Here was evidence for an event so extraordinary that it could really only be produced by something as catastrophic as an ocean island collapse. Quando ocorrerá então o próximo evento catastrófico? Os geólogos descobriram agora que o Cumbre poderá desmoronar-se durante uma erupção vulcânica futura. A dificuldade, porém, reside em saber quando acontecerá isso. We have no idea when the next eruption will occur on the summit of the Cumbre Vieja. In recorded history, there have been eruptions in 1949, in 1712, in 1646. So it looks as though there is an eruption up there once every 2 centuries or so, on average. The last eruption was 50 years ago, so it is likely that sometime during the next century there will be another eruption up there. Os turistas na América e nas Canárias escusam de cancelar as suas férias. A erupção seguinte não irá ocorrer nas próximas décadas, além de que poderão ser necessárias muitas mais erupções até que o flanco do vulcão seja empurrado para o Atlântico.
O problema é que os cientistas não conseguem prever. There could be 5 more summit eruptions of the Cumbre Vieja before the western flank collapses. There could be 10, there could be 20. On the other hand, the west flank could collapse during the next eruption. We simply don't know. But put it this way, if I was living in Mayus, A evidência geológica revela que La Palma pode vir a ser a próxima ilha vulcânica a desmoronar-se. E quando isso acontecer, gerará um desastre natural devastador. well, the first thing that you'd feel actually would be seismic activity, earthquakes, because the collapse is going to be related to an eruption. As the forces within the volcano built up to the point where they will begin to overcome the friction forces holding the flank in place, the flank will begin to move towards the sea. And then at some point, the rock will fail on a major scale. And this huge chunk of rock, maybe 20 kilometers long or more, will start to slide into the sea. The waves initially here would be many hundreds of meters high, and those waves would all be moving out into the ocean, spreading out laterally, but with a lot of the energy across the Atlantic towards the coast of the Americas. Looking down on it, it'll look unbelievable. It'll look as if the island is falling apart, generating these huge waves which are fanning outwards to reach the eastern coast of the United States. The waves would